Quando a expressão facial do meu filho ou da minha filha mudam, eu posso dizer com certeza absoluta o que ele está sentindo ou o que ela está sentindo? É possível saber com total certeza o que alguém está sentindo ou pensando? A maneira como eu interpreto um fato é a mesma coisa que o fato em si mesmo? Se você se interessou por qualquer uma dessas questões, então esse vídeo é para você. Na verdade, esse é o 8º vídeo de uma série especial chamada Compreendendo o Seu Humor. Em cada um desses vídeos, desses 8 vídeos, eu apresento valiosas dicas e estratégias eficazes para que você possa lidar melhor com o seu humor. Aquilo que percebemos representa apenas uma minúscula parcela de tudo aquilo que está ocorrendo no mundo real. Milhões de estímulos são filtrados pelos nossos sensores corporais e apenas um pequeno percentual é processado. O resultado disso é a nossa percepção. A percepção, portanto, é uma síntese. A percepção é um resumo, mas ela é um resumo daquilo que foi filtrado pelos nossos sensores corporais. Em resumo, percebemos apenas uma pequena parcela da realidade. Além disso, depois que nosso cérebro constrói a percepção, entra em jogo um complexo processamento da informação. Ao final desse processamento, seremos capazes de interpretar somente aquilo que percebemos. Essa interpretação, naturalmente, ela depende de quê? Depende das nossas memórias, depende das nossas experiências, depende das nossas crenças, da nossa cultura, dos nossos hábitos. Se você é alguém que nasceu na Europa, a sua visão de mundo, a maneira como você interpreta os acontecimentos é completamente diferente de alguém que nasceu no Brasil. Até mesmo no Brasil. Alguém que é do norte de Minas, do sul de Minas, do nordeste, do sul do país, tem uma cultura diferente, tem uma maneira de viver, tem hábitos que são diferentes. E é claro, isso afeta profundamente a interpretação que nós damos aos acontecimentos. Pensa em um japonês, um americano. Será que eles interpretam os mesmos acontecimentos da mesma forma? Não, não. Nossas experiências, nossa cultura, nossas crenças, nossa religião, a maneira como a gente vê o mundo, tudo isso afeta a interpretação. Uma coisa é a interpretação, outra coisa são os fatos. A nossa mente também possui uma configuração, como se fosse um smartphone, um celular. Quando você compra o celular pela primeira vez, você liga, ele vem com uma configuração básica. E você coloca ali a sua configuração pessoal. Nossa mente também. A nossa mente vem com uma configuração, que os americanos chamam de mindset. É aquele default, como vem configurado de fábrica. E além disso, as experiências que nós vivemos vão reconfigurando a nossa mente. É claro que essa configuração, ela representa um filtro através do qual nós interpretamos tudo aquilo que percebemos. Nesse complexo processo de interpretação, não entra em jogo apenas conceitos, raciocínio, lógica, mas também as emoções, os sentimentos e o nosso estado de humor. Nossa interpretação do mundo, das pessoas e dos acontecimentos é, portanto,
subjetiva. Ela é mais emocional do que a gente está disposto a admitir. Na verdade, poucas vezes nós somos racionais. Isso não é um defeito, é uma característica do ser humano. Nós, seres humanos, somos emocionais por natureza. Porque essa parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, ele foi herdado da evolução biológica. Essa parte do nosso cérebro tem milhões e milhões e milhões de anos, ao passo que a nossa parte do cérebro, que nos torna seres humanos, tem milhares de anos. O ser humano mesmo, o Homo sapiens, apareceu na Terra, o Homo sapiens como nós conhecemos hoje, há 30 mil anos. Há quanto tempo que a evolução biológica está no planeta? Milhões e milhões e milhões de anos. Então nós podemos dizer que há uma verdadeira disputa, os milhões versus os milhares. A nossa parte racional, lógica, aquela que pondera, que pesa, que raciocina, tem apenas milhares de anos. A nossa parte impulsiva, emocional, automática, essa tem milhões de anos. Se você achou complicado tudo isso que eu estou dizendo até agora, nada como uma boa história para ilustrar tudo o que dissemos até agora. Vamos lá. Em uma noite de quinta-feira, Humberto e sua esposa Clara estavam na cozinha, discutindo seus planos para o final de semana. Humberto disse para Clara que ele havia feito planos de encontrar seu amigo Jaime na reunião dos Alcoólicos Anônimos, no AA, no sábado pela manhã. A expressão da Clara mudou quando ele disse isso, e um olhar de angústia tomou conta do seu rosto. Humberto, ao perceber a mudança da expressão facial da Clara, experimentou uma onda de raiva e começou a pensar: ela está incomodada por eu passar tempo longe dela e das crianças? Não é justo que ela não veja meu programa de recuperação como algo importante. Se ela se importasse comigo, tanto quanto ela se importa com as crianças, ela ficaria feliz por eu ir ao AA. Ela não se importa comigo. Humberto explodiu com a Clara. Falou alto: se você não se importa com a minha sobriedade, então eu também não me importo. Deu um soco na mesa e saiu batendo a porta. A Clara, enquanto ele saía, foi atrás dele e gritou: como você pode esperar que eu me importe com você se você age dessa maneira? Qual é o seu problema? Enquanto dirigia e se afastava de casa, os pensamentos do Humberto começaram a fervilhar. Ela nunca entendeu o quanto o AA é importante para mim. Ela não sabe o quanto que é difícil parar de beber. De que adianta eu me esforçar tanto se ela não se importa se eu fico sóbrio ou se eu estou bêbado? Eu não aguento sentir tanta raiva. Eu acho que um drink vai fazer melhor. Eu acho que uma bebida vai me fazer relaxar. Quando Humberto se aproximou de um posto de gasolina, que tem aquelas lojas de conveniência, ele foi direto no setor das bebidas. O carro já estava desligado, estacionado. Ele parou num canto e tentou recuperar o fôlego. Mas conforme a sua raiva ia diminuindo, à medida que passou aquele arroubo de raiva, ele se lembrou da terapia que ele estava fazendo. E veio na mente dele o que a terapeuta tinha dito para ele, que na próxima vez que ele tivesse uma emoção forte, na próxima vez que ele tivesse um impulso de beber,
ele deveria usar isso como uma oportunidade para investigar, para identificar os seus pensamentos e procurar as evidências, os fatos, ou seja, separar o que é fato do que é interpretação dos fatos. Separar as coisas, fazer esse exercício. Os fatos que estão por detrás das interpretações. Humberto, então, mais calmo, mais relaxado, começou a pensar o quanto que cada um daqueles pensamentos quentes. Se você não sabe o que é pensamento quente, assista ao vídeo 7 da nossa série Compreendendo o Seu Humor. Lá eu explico o que é um pensamento quente. Então ele ficou pensando, ficou refletindo que cada pensamento quente daquele fazia ele ficar com raiva. E começou a circular, começou a vir à tona mais pensamentos quentes ainda. Por exemplo, ela não se importa comigo. Isso é uma bomba atômica. Também veio outro pensamento quente. Eu não aguento sentir tanta raiva. Só uma bebida para me fazer relaxar. E ele percebeu o quanto que esses pensamentos estavam empurrando ele para a bebida. O quanto que esses pensamentos estavam incentivando ele a manter um hábito que não era saudável para Humberto. Quanto esses pensamentos estavam empurrando ele para uma ação que depois ele iria se arrepender. Logo depois dele beber, com certeza ele iria se arrepender. E ele começou então a considerar as evidências, os fatos que poderiam ou não apoiar esses pensamentos em relação à Clara. Por exemplo, esse pensamento de que a Clara não se importava com ele. Esse pensamento de que ele precisava de uma bebida para poder relaxar. A raiva do Humberto, na verdade, a raiva dele começou quando ele interpretou o olhar da sua esposa. Ele que interpretou que o olhar dela era de irritação com a decisão dele de participar de uma reunião do AA no sábado. Ele interpretou isso como um sinal de que ela não se importava com o seu programa de recuperação, que ela não se importava com ele. Mas ao procurar evidências que apoiavam ou não apoiavam as suas conclusões, Humberto se colocou numa posição mais equilibrada, mais imparcial, numa posição mais adequada para ele poder avaliar e reagir aos seus pensamentos. A esses pensamentos em relação ao que tinha ocorrido entre ele e a Clara. Será realmente que ele, Humberto, era capaz de saber com absoluta certeza o que se passava na mente e no coração da sua esposa Clara? Será? Será que nós, seres humanos, temos total acesso à intimidade de outra pessoa? Então, na verdade, ele interpretou. Foi ele que interpretou aquela expressão no rosto da Clara como uma expressão de desinteresse. Mas quais seriam as evidências? Quais seriam os fatos que comprovavam essa interpretação dele? Ele conversou com ela sobre isso? Ele fez alguma pergunta direta para a Clara sobre esse assunto? Ele abordou essa questão com a Clara? Perguntou para ela: Clara, qual é a sua opinião sobre o fato de eu frequentar o AA?
O que você acha disso tudo? Não. Ele nunca havia tratado diretamente, de forma transparente e objetiva, esse assunto. Então, tudo o que Humberto estava fazendo se resumia a interpretações, a suposições. Ele estava pressupondo, ele estava supondo, ele estava numa atividade intensa, subjetiva, interpretativa. Ele olhava para as expressões da esposa e começava a deduzir coisas. Ele olhava para as atitudes dela e começava a tirar conclusões, mas em nenhum momento ele se dispunha a conversar diretamente sobre o assunto, a perguntar objetivamente sobre fatos. Quando temos pensamentos automáticos, negativos, o que acontece? Em geral, nós focamos naqueles dados que confirmam as nossas conclusões. Raramente nós examinamos outras evidências, outros dados. E quando a gente vai conversar com alguém, você já reparou isso? Geralmente você fica tentando convencer as outras pessoas a concordarem com o seu ponto de vista. Então, no fundo, nós buscamos pessoas e pensamentos para justificarem as nossas interpretações. Nós não buscamos os fatos, nós não buscamos evidências das interpretações que nós estamos dando. E o pior, nós não conversamos de maneira aberta, de maneira transparente e de maneira franca sobre determinados assuntos. Às vezes por medo, às vezes por vergonha de abordar, às vezes com medo de que o relacionamento vai ficar abalado se você tocar naqueles assuntos, mas de qualquer maneira, os conflitos acabam abalando o relacionamento de qualquer jeito. Não era melhor conversar de uma maneira serena, objetiva e direta sobre aquele ponto? Quando se trata de um relacionamento mais intenso, de um relacionamento mais íntimo, não há outra opção. No caso do Humberto e da Clara, eles eram marido e mulher, casados, tinham filhos, estavam programando um final de semana em família e não conseguiam conversar objetivamente sobre as questões. Ele não conseguia conversar com ela sobre o seu programa de recuperação, ele não conseguia conversar com ela sobre o seu vício em álcool, ela não conseguia expressar para ele as expectativas e as necessidades dela com relação a programa da família, a passeios com a família, a presença dele como marido e como pai. Nada disso era falado. E os dois ficavam presos num jogo de adivinhação. Os dois ficavam tentando adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, com base em expressões faciais, com base em atitudes. E esse é um jogo de adivinhação muito perigoso. Esse é um jogo de adivinhação extremamente perigoso para os relacionamentos. Porque relacionamentos afetivos, relacionamentos mais íntimos, sejam de amizade, no trabalho ou afetivos, eles exigem conversas diretas, conversas transparentes, em que a gente possa verdadeiramente perguntar o que a pessoa pensa e como ela está se sentindo a uma determinada situação específica, como você pensa e o que você está sentindo em relação a uma situação específica. Essa abordagem direta, essa maneira de buscar evidências e de buscar fatos, é o que faltava no Humberto. Aliado a isso,
Toda vez que surgia um pensamento de raiva, toda vez que ele experimentava um estado de humor de raiva, de irritação ou de conflito com a esposa, ele acionava um mecanismo automático de eu preciso beber para me acalmar. No fundo, isso era uma justificativa para manter um hábito que ele mesmo queria deixar, ele mesmo queria largar, tanto que ele estava no AA. Aqui nós temos um caso que ilustra exatamente o que nós dissemos no início. E é por isso que hoje nós vamos dar a 8ª estratégia eficaz para compreender o seu humor. E a 8ª estratégia tem muito a ver com essa história do Humberto e da Clara. É claro que essa é uma história real, mas eu mudei os nomes, mudei algumas situações para preservar a intimidade, para preservar o anonimato das personagens reais dessa história. Mas vale, mesmo mantendo o anonimato, a história fala por si mesma. Vamos para a 8ª estratégia? A 8ª estratégia é: aprenda a diferenciar fatos de interpretações. Fatos de interpretações. Como diferenciar? Nós vamos começar definindo. O que são fatos? Fatos, geralmente, são aspectos com que todos concordam em uma determinada situação. Por exemplo, na história do Humberto e da Clara. Era uma terça-feira à noite. Alguma dúvida? Cabe interpretação nisso? Era uma terça-feira à noite. Qual interpretação que cabe nisso? Era um sábado, meio-dia. Estava na cozinha da minha casa, eu, minha esposa e minha filha. Isso é um fato. Você pode se equivocar quanto a um fato, mas aí você corrige. Você fala, não, tinha mais alguém. Era você, sua esposa, sua filha e eu. Mas não há interpretação quando nós estamos lidando com fato. Outro fato da história do Humberto e da Clara. A expressão no rosto da Clara mudou. Há alguma dúvida de que a expressão no rosto da Clara mudou? Nenhuma. Eu não estou dizendo que expressão era. Eu não estou dizendo que ela ficou com raiva. Eu não estou dizendo que ela ficou mal-humorada. E isso já é interpretação. Eu estou dizendo que a expressão no rosto dela mudou. Isso dava para perceber. Isso era visível. Com isso todos concordam. Agora vamos para o conceito de interpretações. Interpretações são aspectos a respeito dos quais as mesmas pessoas, olhando para aquela situação, podem discordar. Por quê? Porque é mais difícil obter um consenso. As mesmas pessoas estão olhando, por exemplo, para um acidente de trânsito. 10 pessoas presenciaram um acidente de trânsito. Cada uma vai interpretar de uma maneira diferente. Você senta com a família, isso é muito engraçado. Você senta com a família, uma parte da família torce para um time, a outra parte torce para o outro time. E há um jogo, um clássico, entre um time A e um time B. O que acontece? Parece que as pessoas estão assistindo a jogos totalmente diferentes. É o mesmo jogo que está passando na televisão. O jogo é um só. Mas a carga de interpretações que as pessoas colocam nos fatos, por exemplo, o jogador X pegou a bola no meio de campo, levou até o lugar e chocou-se com o jogador tal. Esse é o fato. Aí um vai dizer,
Ele cavou uma falta, ele faz isso em todo jogo. Isso são interpretações. Cada um vai interpretar, cada um vai escolher os elementos que quer destacar daquele fato e cada um vai pressupor, cada um vai presumir, cada um vai tirar conclusões. Tem gente que de um fato simples faz uma tese de doutorado, de tanta interpretação. As interpretações, portanto, não são consenso. Outro exemplo, política. Política. Cada um tem uma tonelada de interpretações. Nesses casos, quando há uma carga muito grande de interpretações e quando as pessoas estão emotivamente muito envolvidas com as suas interpretações, não tem como conversar. Simplesmente não tem como argumentar. Porque a pessoa não está emocionalmente disposta sequer a ouvir uma outra interpretação. Então vamos aqui. Eu vou dar algumas sugestões de perguntas que podem te ajudar a encontrar evidências, a separar fatos de interpretações. Vamos lá. Diante de uma circunstância, diante de um acontecimento, você se pergunta: tive alguma experiência ou existe alguma informação que sugira que essa minha interpretação ou este pensamento não é completamente verdadeiro o tempo todo? Às vezes você interpreta algo. Por exemplo, Humberto. Clara sempre faz uma cara fechada quando eu falo do AA. Se ele examinar as experiências dele, isso sempre ocorreu? Não houve nenhuma circunstância, nenhuma outra circunstância em que isso não aconteceu? E ele não está levando essa circunstância em conta? Ele não está colocando isso na balança? Ele só está colocando na balança aqueles acontecimentos e aquelas experiências que confirmam o pensamento dele? Será que ele não está generalizando demais? Será que realmente essa interpretação que você está dando para um fato, ela é válida o tempo todo, em todas as situações? Será? Será que ela é tão universal assim? Será que ela é quase uma lei da gravidade? É preciso que a gente questione as nossas interpretações. É como se você levasse a sua interpretação para o banco dos réus e você começa a interrogar ela. Isso sempre aconteceu assim? Isso sempre acontece? Isso é verdadeiro o tempo todo? Isso é igual à lei da gravidade? Acontece sempre da mesma maneira? Essa, então, foi a primeira pergunta. Você levou a interpretação para o banco dos réus. Você questiona a sua interpretação. Você avalia se aquela interpretação é realmente universal ou se está ocorrendo um exagero, uma generalização. Segunda pergunta: se meu melhor amigo ou alguém que eu amo tivesse esse mesmo pensamento que eu estou tendo agora, tivesse essa mesma interpretação, o que eu diria para essa pessoa? Se fosse alguém que você gosta, que desse essa interpretação, e você de fora, o que você diria? Porque quando nós estamos envolvidos numa situação, a nossa visão da situação é completamente diferente de alguém que está fora. Então, essa segunda pergunta, ela nos leva a um exercício muito valioso, muito precioso. Às vezes, para você resolver um problema, você precisa sair dele. Às vezes, para você enxergar melhor uma situação,
você precisa se afastar dela, olhar como alguém que está de fora, ou buscar pessoas que estão de fora e ouvir. Procura as pessoas que você ama, procura os seus verdadeiros amigos, verdadeiros, as pessoas que são sinceras, as pessoas que verdadeiramente falam com você, mesmo que o que elas falem possam te desagradar. Procura essas pessoas e pergunta: você que está de fora, o que você acha dessa minha interpretação? Você acha que faz sentido? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou generalizando demais? Busca outras visões sobre aquele fato, sobre aquela circunstância. Essa segunda pergunta ajuda demais nesse ponto. A terceira pergunta está um pouco relacionada com a segunda, mas ela é sutilmente diferente. A terceira pergunta é: se meu melhor amigo ou alguém que se importa comigo soubesse que eu estou tendo esse pensamento, o que essa pessoa diria? No caso do Humberto, se ele procurasse a sua mãe, o seu pai, seu irmão, sua irmã, um amigo, uma amiga, uma pessoa que ele considera, uma pessoa que se importa com ele, e ele dissesse assim: eu olhei para o rosto da Clara e achei que ela não se importa comigo, e eu fiquei com raiva, então eu vou voltar a beber. O que essa pessoa que gosta do Humberto diria para ele se ele contasse esse pensamento que ele está tendo? Percebe? Porque quando você tem o pensamento na solidão da sua mente, é uma coisa. Quando você pega esse pensamento e abre e coloca ele em cima da mesa, é claro, abre para pessoas que você considera, para pessoas que você respeita, para pessoas que te amam, que verdadeiramente gostam de você. Quando você coloca esse pensamento, em muitas ocasiões, ele não faz tanto sentido. Por quê? Porque ele é um pensamento automático. Ele é um pensamento impulsivo. Aquele pensamento tomou conta da sua mente. Quando você coloca ele para 2, 3 pessoas, muitas vezes você se envergonha daquele pensamento. Imagine o Humberto reunindo 3, 4 pessoas que ele gosta, que gostam muito dele, e dizendo assim: eu acho que a Clara não se importa comigo, eu acho que a Clara não está nem aí para eu parar de beber, e isso eu fico com muita raiva, então eu vou beber para me acalmar. Se você é alguém que gosta de verdade do Humberto, o que você diria para ele? Não, você tem razão, você tem razão. Você está casado há 10 anos, mas sua esposa não se importa com você. Será que ele ouviria isso? Então, qual que é a base desse pensamento dele? Os pensamentos fazem muito sentido quando eles estão solitários na sua cabeça. A partir do momento que você traz eles para a vida real, a partir do momento que você pega seu pensamento e coloca na mesa, diante das pessoas que você ama, você vai perceber que muitos desses pensamentos são frágeis. São frágeis. Eles não se sustentam. Por quê? Porque foi um pensamento impulsivo, automático. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. E você se agarrou àquilo, como se aquilo fosse uma verdade fundamentada, como se aquilo fosse algo embasado, como se aquilo tivesse consistência. Compreendeu? Então, esse é o ponto da terceira questão. Quarta pergunta: existem informações, podem ser pequeninas informações, que contradizem esse meu pensamento automático? Existem informações que eu possa estar ignorando, que eu estou ignorando, ou que eu não estou considerando,
e que na verdade são informações importantes? Ou tudo está coincidindo? Todos os fatos estão apontando para esse pensamento? Essa é a questão. Porque nós, como eu disse antes, nós temos uma tendência de ignorar aqueles fatos que contradizem os nossos pensamentos. A gente só quer aqueles fatos que nos dão razão. Nós só queremos aqueles fatos que estão de acordo com a nossa interpretação. E todos os outros fatos que colocam em xeque o nosso pensamento, nós descartamos. Então aqui, se você quer separar fato de interpretação, você precisa ser corajoso, você precisa ser corajosa. Você tem que examinar todas as evidências, todos os fatos, inclusive aqueles que colocam por terra a sua interpretação. Inclusive aqueles fatos que fazem desmoronar o seu pensamento, aquele pensamento automático que você teve. Quinta pergunta. Existem alguns pontos fortes ou qualidades em mim que eu estou ignorando? Quais são essas qualidades? Como elas poderiam me ajudar nessa situação? Por que essa pergunta é importante? Porque o Humberto pensou assim: eu estou nervoso, somente a bebida pode me acalmar. É verdadeiro esse pensamento? Será que o Humberto não tem qualidades? Será que ele não tem uma força interior que o torne capaz de resistir à vontade de beber? Será que ele não está desconsiderando essas suas qualidades? Será que ele não está ignorando outras possibilidades que ele tem? Outras características da sua pessoa? Será que ele não está focando excessivamente no fato de que ele é uma pessoa viciada em bebida? Porque o Humberto não é apenas alguém viciado em bebida. Isso é um hábito que ele adquiriu. Ele é uma pessoa com inúmeras qualidades, com inúmeras virtudes, mas será que ele está olhando para elas? Será que essas qualidades e essas virtudes que ele tem estão tendo a oportunidade de se expressarem? Será que ele está cultivando hábitos para fortalecer essas qualidades boas dele? Ou ele só está cultivando hábitos que fortalecem seus defeitos? E isso é uma decisão. Essa decisão nós tomamos. Nós tomamos a decisão de fortalecer nossas fraquezas ou de investir nas nossas qualidades, nas nossas forças. É uma decisão pessoal. Eu escolho os hábitos que vão reforçar ou enfraquecer as minhas qualidades. Há uma lenda indígena que conta o seguinte: uma pessoa chegou para o cacique de uma tribo indígena norte-americana. E conversando com esse cacique, no meio da conversa, o cacique disse assim: dentro de mim existem 2 cães. Um deles é calmo, tranquilo, sereno, amigável. O outro é raivoso, morde todo mundo, é violento. E a pessoa ficou impressionada com aquilo que o cacique estava dizendo e perguntou para ela: e qual deles que ganha a briga? Qual deles que vence? E o cacique respondeu: aquele que eu alimentar. Qual cão você está alimentando? Para qual dos cães você está dando mais alimento? Para suas forças, suas qualidades, suas virtudes? Ou para os seus defeitos?
Quem está recebendo mais cuidado? Quem está recebendo mais alimento? Sua pior parte ou sua melhor parte? Nós alimentamos. Nós somos responsáveis pelo crescimento de um ou do outro. Gostou dessa estratégia? Dessa estratégia para separar fatos de interpretações? Você está gostando dessa série Compreendendo o Seu Humor? Não deixe de se inscrever no canal Odisseia se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber notificações de vídeos novos. E se você gostou, dê o seu like. Eu te aconselho a assistir aos outros vídeos dessa série. Esse aqui é o 8º vídeo. Tem 7 anteriores. E, por favor, compartilhe esse canal. Compartilhe o Projeto Odisseia. Compartilhe essa série de vídeos sobre o humor com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com o conteúdo desse vídeo. Espalhe para todas elas. É um bem que você fará às pessoas que você ama.